Fala minha galera, aqui é o professor João. Estou passando para deixar uma dica bem importante para vocês. Em tempo de distanciamento social, não podemos descuidar dos nossos estudos, ok? E por isso que eu venho aqui hoje para trazer uma dica bem importante a respeito da civilização grega. Vamos lá? Primeiro, vamos pensar aí da seguinte forma. A antiga sociedade grega, a antiga civilização grega, ela é conhecida como o berço da civilização ocidental. Vamos só lembrar, né, que quando a gente começou a estudar as antigas civilizações, a gente organizava elas em civilizações ocidentais e orientais. E a civilização grega, né, por ficar na Europa, na Península Balcânica, era considerada uma civilização ocidental. E lá é o berço dessa civilização. Por que o berço da civilização ocidental? Porque, né, também uma dica, né, lembrando algo que foi visto em sala de aula, todas as sociedades antigas, né, todas as antigas sociedades que aqui estiveram, deixaram uma contribuição importante, né, deixaram uma vasta herança cultural, política e econômica para as civilizações, né, para as sociedades que vieram posteriormente. E os gregos não foram diferentes, certo? A Grécia é conhecida como berço da civilização ocidental porque eles deixaram aí um legado muito importante, né? Muito do que a gente tem hoje como aspectos culturais que a sociedade atual valoriza, foram criações dos antigos gregos. Vamos só lembrar aí, ó. Eles são, né, deixaram como contribuição importante para as sociedades posteriores, né, avanço na área da ciência, na arquitetura, como vocês podem ver na imagem aí, ó. O teatro grego, né, era a referência, fazia parte da educação, né, dos jovens atenienses, né, ir ao teatro, frequentar o teatro. Os Jogos Olímpicos, né, os gregos, né, se dedicavam muito aos esportes e os Jogos Olímpicos, né, era tão importante que paralisava até guerras, né, no período em que eles ocorriam, né. A noção de beleza, a valorização do corpo, né, o humanismo é uma criação grega, né, ok? O interesse pelo esporte aí já, né, complementando aí os Jogos Olímpicos é um aspecto importante. Foram criadores da filosofia, então valorizavam o conhecimento, a formação do indivíduo, né, a educação, e também são criadores de aspectos políticos que usamos até hoje. E um deles é a democracia. Se a gente for pesquisar o significado dessa palavra, vocês vão perceber que democracia está ligado a um governo do povo, no qual o povo tem participação direta nas decisões políticas. Só um aspecto importante, né? A democracia ateniense, ela, na verdade, na prática, ela se parecia mais uma aristocracia, porque somente os eupátridas governavam as cidades, tomavam as decisões políticas, né, na cidade de Atenas. Vamos lá. A história da antiga civilização grega é dividida em 5 momentos. Né? O período creto-micênico, também chamado de período pré-homérico. Né? Você tem aí nesse período o surgimento da civilização cretense e micênica, civilizações palacianas. Ok? A chegada dos dórios à Península Balcânica marca o início do período homérico. E o que a gente sabe desse período, o período homérico, é baseado justamente, né, o nome é uma referência ao poeta Homero, né, e seus poemas, a Ilíada e a Odisseia. Lembrando aí que o poema Ilíada narra a Guerra de Troia, aquele episódio épico, né, que chegou aos cinemas, ok? Você tem um período arcaico, que é o período de formação, né, período de formação e expansão das cidades gregas, das polis gregas, como assim eram chamadas. O período clássico, que é o período de apogeu, né, das cidades e estados gregas, viu, das polis gregas, ok? Chamo atenção aí, destaque para duas cidades importantes, Atenas e Esparta, duas cidades completamente diferentes, né, que tinham concepções e formas, né, de vida completamente diferentes as duas cidades. Enquanto uma era democracia, a outra era aristocracia. Enquanto uma, né, privilegiava a formação completa do indivíduo, a outra era uma civilização mais militarizada. E o período helenístico. O período helenístico é justamente quando a civilização grega entra em declínio devido às guerras do período clássico e a Grécia é invadida e dominada pelos macedônios. Inicialmente, né, por Felipe II e na sequência vem a expansão helenística com Alexandre Magno. Okay? Vamos lá. Pensando no território grego, né, na antiga civilização grega, a gente pode perceber que a Grécia, vou tirar essa barrinha aqui para vocês perceberem, a Grécia ela ia, né, a sua extensão era além da Península Balcânica. O que eu chamo de Grécia continental? Toda essa parte aqui destacada em lilás no mapa, né, a Península Balcânica, certo? Aqui na Península do Peloponeso ficava a cidade de Esparta e aqui na Ática a cidade de Atenas, ok?
Então toda essa parte lilás aqui no mapa corresponde à Grécia continental. Além da Grécia continental, você tem a parte insular, todas as ilhas aqui, ó, dessa recortada península, né, formada por várias ilhas e portos. Essas ilhas aqui, ó, formavam a Grécia insular. Destaque para a ilha de Creta, ok? E, além disso, você tinha a Grécia asiática, uma parte do território asiático controlado pelos gregos. É aqui que ficava, né, localizada a cidade de Troia, por exemplo. Vamos seguir aí, ó. Chamando a atenção para, né, o período homérico, eu trago aí um pouco, né, um resumo do que foi esse período homérico. Como eu falei a vocês, é um período baseado nos poemas de Homero, né, os dois grandes poemas, a Ilíada e a Odisseia. O poema Ilíada narra a guerra de Troia, né, motivado pelo rapto de Helena, pelo príncipe de Troia, o príncipe Paris, e aí uma guerra que perdurou por 10 anos, e os gregos só conseguiram derrotar Troia graças à ideia de Ulisses, né, de construir um grande cavalo de madeira, o cavalo de Troia. O outro poema é a Odisseia. O poema Odisseia narra as aventuras de Ulisses, né? Primeiro, os 10 anos que ele passou na guerra de Troia e depois mais 10 anos, né, na tentativa de retornar para Ítaca, a sua cidade natal. Vamos lá. Falando um pouco em Atenas, Atenas, como eu disse a vocês, era o berço da democracia, né? Atenas se dizia democracia, mas na prática era uma aristocracia. Lembrando aí vocês que democracia quer dizer governo do povo. Outra contribuição dos gregos foi a filosofia, né? Os grandes filósofos, né? Os pais da filosofia, todos eles são gregos, né? Surgiram em Atenas. Então as crianças a partir dos 7 anos, né, na cidade de Atenas eram orientadas por pedagogos e por filósofos. Por que eu digo que na teoria era democracia e na prática era uma aristocracia? Porque somente um grupo social tomava as decisões políticas, que eram os eupátridas, os bem-nascidos. A outra cidade, né, que chama a atenção aí na história da civilização grega é a cidade espartana, ok? Isso aqui é uma imagem do filme 300 de Esparta, né? E quando a gente fala em Esparta, a gente lembra logo de Leônidas, que liderou um exército de 300 soldados contra os persas, ok? Atenas, Esparta sim era uma aristocracia, né? E uma aristocracia governada somente pelos espartanos, que eram descendentes dos dórios, os fundadores da cidade, ok? E aí um pouquinho da educação espartana, vamos lembrar, aos 7 anos os meninos eram afastados da sua família, né, do convívio com sua mãe, e receber os cuidados do exército, né? Se sobrevivesse aí todo esse período, com 21 anos ingressava no exército espartano e para eles era uma glória. Lembrando que era uma sociedade eugênica, né? As crianças em Esparta, quando nasceram, eram examinadas e se fossem fracas, franzinas ou com alguma deficiência, eram descartados literalmente. Ok? E nessas duas sociedades, tanto a espartana como a ateniense, as mulheres tinham um papel submisso, viu? Submisso ao homem. No caso aqui da educação espartana, as mulheres também recebiam cuidados especiais, porque o objetivo era formar boas mães, né? Crescerem saudáveis para gerar filhos saudáveis. Ok? Vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente tem mais dicas sobre a Grécia. Valeu, um forte abraço.